Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos. Hoje a gente vai tratar de Piaget, Vygotsky e Vallon, para a gente não ter dúvida aí o que cada um falou, pensou, considerou, para a gente não ter dúvida, né? Todos três contribuíram bastante com a área da educação, com a área da psicologia, né? Porque eles trabalham com a questão da compreensão do desenvolvimento humano, né? E cada qual com a sua teoria, cada qual com o seu ponto de vista, mas todos três pensando aí nesse processo de ensino e aprendizagem. Os três eram socio-interacionistas, né? Nós podemos considerar os três autores como socio-interacionistas. Entretanto, cada qual vai pensar a sua especificidade, embora os três, e é por isso que são categorizados como socio-interacionistas, consideram o homem como um ser social. Bom, ainda que eles compartilhem, né, alguns pressupostos socio-interacionistas, na relação sujeito-objeto, cada qual tem um olhar diferenciado. Por exemplo, Piaget enxerga essa relação sujeito-objeto privilegiando sempre o sujeito. Já o Vygotsky vai dar a maior importância para o objeto, para o meio, né? E Vallon, ele considera tanto o sujeito quanto o objeto, considera ali como pesos equivalentes nessa relação. Vamos aprofundar um pouco mais, vamos ver comparativamente, né, os três autores para a gente ver naquilo que eles se aproximam, aquilo que eles se distanciam. Bora lá estudar um pouco mais e aprofundar, resolver a questão para sanar a dúvida? Bom, já está por aqui. Não está inscrito no canal? Poxa, aproveita e se inscreve, né? Não custa nada. E você, se ativar o sininho, ainda vai ficar recebendo mensagens assim que chegar um vídeo novo, um material bacana para você estudar. Belezinha? Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, que o vídeo foi feito especialmente para você com muito carinho. Beijo, vamos lá? Vamos lá, já se sentiram acolhidos, beijados, né? Acarinhados, bem-vindos. Então vamos lá, vamos ver o que é que cada autor aí traz de contribuição importante para a nossa área da educação, especialmente voltada para concurso público. Então, o que a gente tem que considerar a respeito, por exemplo, de Piaget? A teoria dele, né, é a teoria da epistemologia genética. Então, olha aqui, para Piaget, a gente já vai associar, ok? Ó, a epistemologia genética. Bom, já falei, né? Ele era biólogo. Daí esse olhar dele, né? Esse olhar para a questão do desenvolvimento, para a questão do ser, né? O pensamento dele parte sempre do seguinte pressuposto: como é que o conhecimento é construído? Então, como? Né? Ele vai partir, a grande dúvida dele, né? A grande pergunta dele, o grande questionamento dele é olhar para as crianças e jovens e pensar assim, olha, como é que essas crianças constroem o conhecimento? Como é que esses jovens constroem o conhecimento? Então, a grande dúvida do Piaget, né? A grande pergunta é a construção. Como ocorre a construção, ó, como é feita, né? A construção do conhecimento, certo? Ó, do conhecimento. Bem, há outros conceitos bastante relevantes quando a gente fala de Piaget. Aí a gente tem um conceito importante que é o conceito de assimilação. Palavra-chave aí também, né, para a gente gravar a respeito do Piaget, que é, ó, assimilação. Bom, é pela assimilação que o ser humano vai incorporar experiências ou conceitos, né? Ele vai incorporar aí
conceitos, experiências, vivências, as que ele já tem, né? As experiências, conhecimentos e conceitos que a pessoa já tem. Há também uma outra palavra-chave de Piaget, associado, né, aí à assimilação, que é a acomodação. Ó, acomodação. Bem, e quando Piaget fala de acomodação, a gente está dizendo o seguinte: é quando a aprendizagem ocorre a partir de uma alteração da experiência anterior. Então, assim, a nova aprendizagem vai alterar aquele conhecimento que você já tinha, aquela experiência que você já tinha, porque ela vai se complementar, ela vai se ampliar, ela vai se aprofundar. Então, há ali uma acomodação. E entre esses conceitos, né, de assimilação e acomodação, Piaget traz um outro conceito extremamente relevante, que é a equilibração. Ó, equilibração. E a equilibração é o seguinte, é quando, aliás, é o que as pessoas procuram, né? É quando há ali uma adaptação, né? Uma adaptação daquele meio, né? Daquela situação que estava provocando aí um desequilíbrio. Então, o que as pessoas vão procurar é a equilibração. Então, é ficar ali numa situação confortável de adaptação. Belezinha? Bom, em relação a Vygotsky, né? Quais são as grandes contribuições e palavras-chave que Vygotsky nos traz? Bom, a primeira coisa que a gente precisa associar com Vygotsky é a seguinte palavra: relação. Tá? Então, quando a gente fala de Vygotsky, a gente está falando de uma teoria da relação, ensino e aprendizagem, a gente está falando de desenvolvimento cognitivo. Então, com Vygotsky, a gente está falando, olha, de relação, certo? Relação com o meio, relação com os outros, relação ensino-aprendizagem, né? Tá falando de cognitivo, certo? E qual é a grande pergunta que Vygotsky faz ali, né, na sua teoria, no seu pensamento? Como é que essas pessoas vão estabelecer as relações? Então, como é que estas relações são estabelecidas? Então, ele vai pensar, né, como estas relações e essas interações ocorrem, como é que elas se estabelecem sempre a partir da linguagem. Por quê? Porque é pela linguagem que as pessoas se comunicam, é pela linguagem que há o entendimento de conceitos, né? Então, como é que essa relação vai se dar? Isso é o que move a pesquisa do Vygotsky, né? A teoria do Vygotsky. Bom, outro conceito importante de Vygotsky, né, é de estudante. Bom, para Vygotsky, o estudante, né, o aluno, ele tem uma construção histórica, ele é marcado historicamente. Quer seja pela circunstância, quer seja por outras pessoas ou por uma questão social ou mesmo cultural. Então, para Vygotsky, o estudante tem essa marca, né? O estudante, ele tem essa marca histórica, social, cultural. E outra palavra-chave que Vygotsky traz, e a gente precisa associar a ele, é a palavra signo, tá? E que está intimamente ligada à linguagem, porque é o que é usado para representar a ausência de alguma coisa, né? Então, é o signo, é o símbolo que vai representar aí a ausência daquela
daquele objeto, por exemplo, né? Quando a gente fala em casa, eu falo a palavra casa, você imagina a casa. Isto é um signo, né? A palavra casa é um signo daquele conceito de casa, né? Daquela simbologia do que representa o entendimento de casa, e assim nós podemos interagir, nós podemos nos comunicar, e essa construção, ela é sempre social, ela é histórica e ela é também cultural. Bom, então a interação é extremamente importante para o processo de aprendizagem no entendimento de Vygotsky. Bom, ele fala também da apropriação da cultura. E essa apropriação da cultura vai acontecer por meio da linguagem. E outro conceito extremamente importante, né? Deixa eu colocar aqui a cultura, né? Porque a cultura está intimamente ligada com a linguagem e com a interação, com a questão social. Agora, outros conceitos, né, extremamente importantes de Vygotsky é a ZDP, né, a Zona de Desenvolvimento Proximal, a Zona de Desenvolvimento Real e a Zona de Desenvolvimento Potencial. Então, a potencial é aquilo para o qual o estudante é capaz de chegar, a de desenvolvimento potencial é aquilo que ele pode chegar, mas com alguma intervenção de alguma outra pessoa ou do meio, e a real é a zona de desenvolvimento na qual o estudante se encontra, né? É o desenvolvimento da pessoa ali naquele momento, beleza? Bom, e já falamos aí, né, do Piaget, já falamos do Vygotsky, agora vamos falar do Vallon. Bom, o que o Vallon nos traz, né? A questão para Vallon é muito importante no sentido biológico e também no sentido social. Então, a gente pode dizer que as questões que mobilizaram ali o Vallon são também da ordem da psicogênese. Ó, psicogênese. Certo? Bom, e a grande pergunta dele, né, o que é que vai mobilizar o Vallon é a respeito do desenvolvimento. Um desenvolvimento que é intelectual, que é cognitivo, mas que também vai pensar emoções, afetividade e também a motricidade. Então, Vallon vai pensar, né, no desenvolvimento cognitivo a partir da emoção, da afetividade e vai considerar também a motricidade, certo? Vai considerar também essa questão motora, né? A questão do corpo, do movimento. Então, ele tem aí essa visão ampliada, não é só cognitivo, não é só interação, né, do meio com as outras pessoas, mas também questão motora. Então, os conceitos dele são sempre a partir de um potencial genético, né? Mas ele fala também dos estágios de desenvolvimento. Piaget também fala, né, de estágios de desenvolvimento. E o Vallon também, né? Ele também tem estágios. A gente vai ver daqui a pouquinho cada um desses estágios, tá? Piaget também tem estágios. Certo? Então, Piaget tem estágio, Vallon tem estágio e o Vygotsky tem a ZDP, né? A ZDR e a zona de desenvolvimento potencial também. Os estágios do Vallon são um impulsivo emocional, o sensório motor e projetivo, ele também tem uma questão que diferencia, né, os estágios do Vallon para os estágios do Piaget, é que os estágios do Vallon, eles não seguem uma linearidade. Os do Piaget, sim, né? Tem aquela linearidade, os estágios mais ou menos fixos, né? Em relação à idade ali, havendo uma pouca variação de anos, né? Mas tem um desenvolvimento assim sequencial. Para Vallon, não. Esses estágios, eles
o desenvolvimento não ocorre dessa forma linear, mas um pouco avança, depois retrocede, então vai aí abarcando vários estágios. Então tem o impulsivo emocional, sensório motor e projetivo, categorial e também tem a predominância funcional, né? Falando também do adolescente. Há também necessidades de movimento, né? Então, essa questão da postura, essa questão do movimento, da emoção, são extremamente importantes para o desenvolvimento na visão do Vallon. Bom, então a gente já viu aqui, né, que para Piaget a gente tem essas questões, né, de assimilação, ó, assimilação. A gente também tem essa questão de acomodação, aonde o sujeito, né, a pessoa vai construindo esquemas de assimilação mentais, né, para trabalhar aí com as questões da realidade, com as questões dos saberes, dos conhecimentos. Então, no caso de quando há uma modificação, é o que o Piaget chama de acomodação. Então, houve uma modificação naquela experiência, naquele conceito, naquele entendimento anterior, aí então uma acomodação, que é a criação de novos esquemas, né? De novas experiências, de novos conceitos. Então, modificação ou a criação de novos esquemas. Essas ações, tanto a assimilação quanto a acomodação, elas vão resultar sempre numa mudança cognitiva, ou seja, a pessoa vai sair de um estado de desenvolvimento para outro, né? E aí não há mais esse retrocesso. Ele fala também na equilibração, isso mesmo, na equilibração, que é aquele balanço entre a assimilação e a acomodação, de forma que haja ali um equilíbrio. Afinal de contas, as pessoas estão procurando exatamente isso, né? Este equilíbrio. Bom, aí a gente tem as estruturas cognitivas, né, do Piaget em estágios. E quais estágios? Estágios de desenvolvimento. Então, para Piaget, a gente tem, olha só, estágios de desenvolvimento. E esses estágios de desenvolvimento para Piaget são 4, tá? É o sensório motor, tá? Depois, o pré-operatório, depois, operatório concreto e operatório formal, tá? É o formal. São 4 fatores, né? E aí tem a interação, e essas interações, né, são necessárias. E o que caracteriza aí o desenvolvimento? É a maturação. É outra palavra-chave para você gravar aí de Piaget. É a maturação, tá? Maturação. E essa maturação é em relação a quê? A experiência. E a experiência pode ser uma experiência ativa, né? Há uma interação social e também a equilibração. Então, essa maturação é em relação a essas 3 instâncias, né? Experiência, interação social e equilibração. Belezinha? Tudo bem por aqui? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Beleza! Vamos ver agora características, né, específicas do Vygotsky. Então, aqui a gente tem as do Piaget. Então, para Vygotsky, qual que é a grande ideia, né? É a ideia de cultura. Então, a gente viu aqui Piaget, agora a gente vai ver Vygotsky, e a grande ideia do Vygotsky é a cultura, certo? Bom, e aí para falar de cultura, o que Vygotsky entende por cultura? Bom, ele entende que é tudo que é criado, né, elaborado, ou seja, tudo que é desenvolvido, mas que não é oferecido pela natureza, ou seja, é toda a obra humana, é toda a construção eminentemente humana, certo? Isso é
cultura para Vygotsky. Então, tudo aquilo que não é dado pela natureza, tudo aquilo que não é fornecido pela natureza. Então, é a totalidade da produção humana, ou seja, tudo que o homem produz é a cultura, no conceito de Vygotsky. Então, ele vai enfatizar também a questão da linguagem nesse processo aí de interação social. Isso é extremamente importante, né? Porque faz parte do desenvolvimento das pessoas. Então, ele trata aí da cultura, ele trata também da linguagem, certo? Porque, afinal de contas, é através da linguagem que a gente consegue interagir, que a gente consegue se comunicar e produzir cultura, né? Então, e aí a gente consegue imaginar que a questão central aí do Vygotsky, né, essa interação do sujeito com o meio, né? Do sujeito com outro sujeito, do sujeito com o meio ambiente, com os objetos. Então, extremamente importante para Vygotsky é a interação. Muito bem. Bom, Vygotsky ele vai entender aí o ser humano como um ser histórico e cultural, tá? Isso é uma outra característica bem forte, né, de Vygotsky. Para ele, o homem é historicamente datado, né? Então é histórico e cultural, certo? Porque a cultura vai influenciar no desenvolvimento das pessoas, né? A cultura daquela localidade, daquele povoado, daquela sociedade, enfim. Então, o homem é histórico e social e ele vai se desenvolver aí por meio dessa interação. E interação com o quê? Com a cultura, com outras pessoas, né? E aí ele vai se modificando e vai também modificando o meio. Então, isso porque também é chamado de histórico cultural, ou seja, socio-interacionismo. Você também já deve ter ouvido falar, né, nessa expressão, que a gente pode marcar aqui também como de Vygotsky, né? É esse socio-interacionismo. Interacionismo, certo? Bom, evidentemente, o cérebro, para o conceito do Vygotsky, né, não é uma massa simplesmente biológica, né, como outras pessoas entendem, mas é um sistema aberto, complexo, né? Por quê? Ele é mutável, porque você pode mudar o cognitivo, as ideias, os conceitos, a cultura, a sociedade, e então o cérebro para ele é mutável e, portanto, aberto, né? A questão psicológica, né, para Vygotsky tem ali bases em algumas relações. Quais relações? Contexto social, contexto histórico, contexto cultural. A cultura para Vygotsky é essencial, tá? Nesse processo de construção do ser humano. Então, a cultura é extremamente importante. Então, olha, a gente já viu aqui, olha, Piaget, a gente já viu aqui características do Vygotsky e agora a gente vai ver as características do Vallon. Bom, o Vallon, uma palavra para a gente associar a ele, né, é emoção. Então, ele é essencialmente emocional, tá? Emocional. E gradualmente a pessoa, além de ser emocional, gradualmente, aos poucos, ela vai se desenvolvendo numa pessoa, num ser, né, sociocognitivo, ou seja, tem a questão da interação, mas também tem a questão da inteligência. Então é sociocognitivo, ó, cognitivo, ok? Bom, e o Vallon, ele pensa e entende a criança, né, como um ser em desenvolvimento de uma maneira contextualizada, ou seja, ele enxerga aquela realidade daquele ser, né, da criança, e ele vai entender ali todo o contexto, o conjunto de comportamentos daquela criança está de acordo com aquela situação, com aquela circunstância que essa criança está vivendo, que essa criança está experimentando. E ele foi o primeiro a pensar
não só na questão do biológico, né, na questão do corpo, mas também na questão das emoções. É por isso que o emocional é extremamente importante e aí a gente já associa ao Wallon, tá? E ele pensa também as emoções dentro da sala de aula, que essas emoções na sala de aula são extremamente relevantes e importantes ali para o desenvolvimento e também para despertar ali curiosidades e conhecimentos. Evidentemente, Piaget também fala em emoções, né? Mas ele fala para dar o start. Já o Wallon, ele trabalha mais essa questão do emocional, da afetividade, de uma maneira diferente da que trabalha Piaget. E ele fundamentou, né, aí os estágios, né? Para ele, são 5 estágios que ele vai trabalhar, todos eles, né? Ora a afetividade está mais relevante, é mais predominante, ora é o movimento e a inteligência, isso tudo na formação da pessoa, né? Na formação do ser humano. E ele trata então desses 3 campos, né? Do motor, do afetivo e do cognitivo. E esses 3 de forma indissociáveis. Ele não vai separar, não? Agora desenvolve mais o motor, depois o cognitivo e o emocional. Não, os 3 vão andar junto e vão se desenvolver concomitantemente. Bom, o primeiro estágio do Wallon é o estágio impulsivo emocional, tá? Então ele fala aqui de estágios, né? Ó, é do impulsivo emocional, depois ele fala do estágio personalista, depois tem o estágio categorial e depois tem o estágio da puberdade, puberdade e adolescência. Belezinha? E aí, esse último estágio é a partir dos 11 anos. Personalista. Antes do personalista, ó, aqui a gente tem o emocional, né? A gente tem aqui, ó, é o estágio sensório, ó, estágio sensório, motor e projetivo, tá? Depois o personalista, tá? Então, aqui é o emocional, aí vem o projetivo, né? Sensório, motor, projetivo. Depois, o personalista, o categorial e a puberdade e a adolescência. Belezinha? Vamos lá resolver a questão, ver como é que isso cai na prova e sanar aí as dúvidas? Bora lá! Olha aí nossa primeira questão da banca IBF 2021, né? Ó, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, prova para supervisor escolar. Bom, para Vygotsky, a cultura é responsável por fornecer ao indivíduo o universo de significados, né? Representações da realidade. As funções mentais superiores baseiam-se na operação com sistemas simbólicos e são construídas de fora para dentro, né? Então, é do meio para dentro, é de fora para dentro, é da cultura para dentro do ser, é do meio para dentro do ser, tá? Num processo de internalização. Quanto à linguagem, o sistema simbólico fundamental na mediação entre sujeito e objeto do conhecimento e tem 2 funções básicas. Então, quais são as funções da linguagem para Vygotsky? Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Exposição de ideias e ações refletidas? Claro que não, né? Ele não está falando em ações que estão se pensando em ações e muito menos em expor ideias. Não é só expor ideias, né? B. Interação social e pensamento generalizante? Perfeito. É isso mesmo que o Vygotsky traz a respeito da linguagem, né? Que pela linguagem
vai haver interação social, porque as pessoas vão interagir umas com as outras, e há também esse pensamento generalizante, né, que é aquele pensamento daquilo que eu falei para vocês, né, em relação à casa, né, ao conceito. Eu falo casa, você já imagina o objeto, né, você já imagina a construção, porque a gente conseguiu generalizar aquele conceito. Então, é interação social e pensamento generalizante. Belezinha? Comunicação verbal não, interatividade também não. Pensamento refletido não, né? Interação não nessa ordem. A gente fala sim de interação, mas é sempre uma interação social, porque para você interagir, você vai interagir com outra pessoa, daí essa importância, inclusive, de interação na cultura, na sociedade. Beleza? Vamos lá resolver mais? Olha aqui nossa segunda questão, 2021, IBFC, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, prova para psicopedagogo. Ó, para Piaget, não existe nenhuma conduta humana, por mais intelectual que seja, que não comporte aspectos afetivos. Desta forma, para o autor, a afetividade. Olha só, até agora a gente estava relacionando a afetividade a Vallon, isso mesmo, e não a Piaget. Mas Piaget fala um pouquinho de afetividade. Mas vamos ver aqui como é que se apresentam aí as frases para a gente chegar à alternativa correta. 1. Pode construir esquemas cognitivos, pois oferece motivação para as condutas intelectuais? Não, né? Porque ele está falando então que a afetividade pode construir esquemas cognitivos? Claro que não. Para Piaget, não é a afetividade, não é a emoção que vai construir esquemas afetivos, e sim a acomodação, né? Então, não é a afetividade. Então, a primeira frase está incorreta. 2. É a energética da ação, aquela que oferece motivação para as condutas humanas. Beleza, é isso mesmo, né? Que é a energia da ação, é aquilo que o ser humano coloca na sua ação que vai te motivar para você conhecer, despertar curiosidade a fundo e tentar outros conhecimentos. Portanto, é a motivação para a conduta do ser humano. Então, esta aqui está correta. Vamos ver a terceira. É responsável pela autorregulação de todos os fatores do desenvolvimento humano. Olha, a afetividade como autorreguladora é uma coisa bem difícil, né? Principalmente no entendimento de Piaget. Então, nossa terceira frase também está equivocada, incorreta. Assinale a alternativa correta. Apenas a 1 está certa? Não. Apenas a 2 e 3 estão corretas? Não. Apenas a afirmativa 1 e 3? Não. Apenas a 2 está correta. Nossa alternativa correta, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui com a gente, a alternativa D. Vamos lá resolver mais? Terceira questão, 2022, Prefeitura de Fortaleza, prova para pedagogo. Considere as citações. Então, temos aqui 3 citações e vamos ver de quem que é, né? Se é de Piaget, Freud, Vygotsky e Vallon. Vamos lá. Durante séculos, o pensamento dominante sempre caracterizou a razão como a dimensão mais importante, sendo a emoção, em vários momentos históricos, considerado o elemento desagregador da racionalidade, responsável pelas reações inadequadas do ser humano. Tá? Então, está colocando um peso grande aqui na emoção. Apesar de alternarem a dominância, a afetividade e cognição não se mantêm como funções exteriores uma à outra.
Cada uma, ao reaparecer como atividade predominante, cada uma o quê? Afetividade, cognição, né? Predominante num dado estágio, né, num determinado estágio, incorpora as conquistas realizadas pela outra no estágio anterior, construindo-se reciprocamente num permanente processo de integração e diferenciação. Ou seja, está falando aí que os estágios não são lineares, esses estágios, hora está numa, hora está na outra, ou seja, a transição dos estágios é como se fosse assim uma área meio nebulosa, meio esfumada, ok? Terceira frase, né? As duas passagens nos remetem a uma compreensão do papel das emoções e da afetividade no processo de ensino e aprendizagem, que foram evidenciadas por, ou seja, emoção e afetividade, tá? Aqui, olha, nessa primeira frase, a gente está falando aqui de emoção e aqui a gente está falando de afetividade, né? Afetividade em sala de aula. Quem foi que levou isso para a sala de aula e disse isto é importante? Foi Piaget? Não. Foi Freud? Não. Foi Vygotsky? Não. Foi Vallon? Perfeito. Isso mesmo. Nossa alternativa correta para gabaritar, que eu tenho certeza que você gabaritou essa, alternativa D. Bora lá resolver mais. Quarta questão, 2022, Prefeitura de Fortaleza, para pedagogo. Olha só, para Piaget, educar é adaptar o indivíduo ao meio social vigente. Ponto. Ao analisar algumas práticas educacionais, Piaget encontrou resultados a favor do desenvolvimento intelectual e moral, que condizem com seus estudos. Nesse sentido, segundo o autor, há práticas que favorecem o desenvolvimento de sujeitos autônomos, né, moral e intelectualmente. Dentre as práticas defendidas por esse autor, assinale a alternativa correta, ou seja, no pensamento de Piaget, né? Jogos de regras e transposições destas regras para a escola. Isso é característica de Piaget, né? Então, trabalhar com jogos e levar isso para a escola. Isso é uma característica da teoria de Piaget, da teoria da psicogênese de Piaget? Claro que não, né? Ele não vai falar destas questões de regras, de jogos, que vai levar para a escola e, ok, isso vai favorecer o conhecimento, não é assim, tá? B, proposição de dilemas morais e as aulas teóricas sobre valores, quer dizer, o professor ficar falando sobre valores, né? Isso vai levar à aprendizagem de valores? Vai levar ao desenvolvimento da questão moral para Piaget? Evidentemente que não, né? Também não é desta maneira. Então, não é provocando dilemas, né? Colocando aí situações, problemas e aulas teóricas sobre valores que vai se desenvolver sujeitos autônomos. Então, igualmente, não é a nossa alternativa. C, o autogoverno, autogoverno entre as crianças e o trabalho em grupo. Bom, quando fala em autogoverno, eu estou entendendo uma certa autonomia. E a autonomia, sim, é uma questão que para Piaget é extremamente importante e é o que a criança busca, né, ao longo do seu desenvolvimento, porque primeiro ela tem aquele estado de anomia, né, que ela não conhece as regras, ela não vai respeitar as regras, a menos que alguém as ensine, que alguém as imponha para serem seguidas, até que se atinja a autonomia, ou seja, um autogoverno. A própria pessoa já sabe das regras e vai cumpri-las e vai executar o que tem que ser executado, vai fazer o que tem que fazer. Ah, não é para pisar na grama? Não pisa na grama. Não vai esperar alguém falar, olha, não pise na grama, saia da grama. Percebe?
Então, isso sim, é esse autogoverno, né, onde as crianças, os estudantes vão alternar entre trabalhos individuais e também trabalhos em grupo, porque também a interação para Piaget é relevante, não só, né, para Vygotsky é extremamente relevante, mas para Piaget também é relevante esse estudo em grupo. Então, ao que tudo indica, é nossa alternativa, mas vamos ver a D, né? O exercício concreto e a experiência mesma da vida cívica. Vida cívica, quer dizer, só questões de ordem da civilidade, né, específica, questão específica da cidadania ali naquele aspecto que são experiências relevantes, né? Evidente que não, né? Piaget também enxerga o ser numa completude, né? Num maior, de uma maneira mais holística, né? Então, nossa alternativa correta, mesmo que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo, alternativa C. Tudo bem? Vamos lá resolver nossa última questão? Bora lá! Olha aqui nossa última questão, 2020, IBAD, Prefeitura de Santa Luzia do Oeste, psicólogo educacional. Jean Piaget, Vygotsky e Vallon, ó, nosso trio aí, hein? Apesar de terem formação acadêmica diferentes da educação, já falamos, né? Pensavam o homem como um ser social, é isso que os une, né? Fundamentalmente, né? Assinale a alternativa que apresenta corretamente comparações corretas, né, entre seus pensamentos. Vamos lá. Piaget e Vallon focavam nas suas análises sobre o desenvolvimento cognitivo e afetivo do nascimento à adolescência. Até aqui, beleza, né? Ó, todos dois, um pensando muito fortemente no cognitivo, o outro pensando muito fortemente no afetivo, desde o nascimento até a adolescência, tá? Vygotsky pensou o desenvolvimento e aprendizagem como algo que ocorre por toda a vida. Perfeito, né? Ao que tudo indica, é a nossa alternativa, né? Porque Vygotsky, ele não parou num estágio de desenvolvimento ali, né? Por exemplo, o Piaget para no formal, né? E no formal até os 11, 12 anos de idade. O Vallon vai na puberdade e na adolescência, também ali na mesma faixa etária, 11, 12 anos de idade. Agora, o Vygotsky, ele fala que o ser humano está interagindo e aprendendo ao longo da vida, né? Ele não tem só esses estágios de desenvolvimento, ele tem outros, se pensasse, né, em estágios de desenvolvimento, tem outros tantos, né? Então, essa aprendizagem e desenvolvimento para Vygotsky vai acontecer a vida inteira. Mas vamos ver as outras alternativas, né? B. Embora os três pensassem o homem como um ser social, beleza, até aqui tudo bem, os três pensavam, Piaget privilegiava a interação social como condição do desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem, e Vygotsky a maturação biológica, e Vallon a afetividade. Olha, aqui só o Vallon está correto, né? Vallon a afetividade, mas Vygotsky não fala de maturação biológica. Quem fala de maturação biológica é o biólogo Piaget, né? É o Piaget que fala de maturação biológica. Desenvolvimento cognitivo a partir de uma interação social, quem fala é Vygotsky, né? Que é o mais interacionista dos três, certo? Então, está equivocado. C. Piaget pensa o ser social e suas influências sobre os indivíduos pela perspectiva ética. Ok. Vygotsky pelas relações e afetividade e Vallon pela perspectiva cultural. Bom, o Vygotsky até fala aí de relações, ele fala um pouquinho de afetividade, mas a gente pode caracterizar a afetividade muito mais a Vallon, e a perspectiva cultural não é de Vallon, mas é de Vygotsky, né? Vygotsky.
né? Certo? D. Vygotsky e Vallon viam o desenvolvimento de forma ordenada e universal, quer dizer, ela serve para todo mundo e é ordenada, sendo que o meio complementar ao amadurecimento, pois se o meio mudar, isso vai impactar no desenvolvimento? Sim, se o meio mudar, vai impactar no desenvolvimento, mas jamais de uma forma ordenada e muito menos universal. Tá? Então, também não é a nossa alternativa. E, para Piaget, o processo de pensamento é resultado do desenvolvimento do processo mental a partir da linguagem? A partir da linguagem? Eu posso até que considerar que sim, né? O pensamento vem a partir da linguagem, mas vamos lá. Vygotsky e Vallon viam o pensamento como resultado dos esquemas e nas relações sistêmicas com a sociedade. Vygotsky e Vallon, eles não viam o pensamento como resultado de esquemas. Resultado de esquemas, quem trata isso é Piaget. Né? Aqui é um G, não é J. Tudo bem? Bom, chegamos aqui na nossa quinta questão, que eu tenho certeza que você gabaritou corretamente como alternativa A. Vamos ficando por aqui. Antes, deixa aqui nos comentários aquilo que você quer ver tratado aqui no canal, que a gente vai fazer com bastante carinho. Belezinha? Beijo grande, obrigada e até o próximo vídeo.